Shalom, shalom, graça e paz, que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Viviane e estou aqui com a responsabilidade hoje de dar continuidade a esse curso de intercessão, que já tem falado muito aos nossos corações, que tem já aberto a mente de todos que têm feito esse curso. Deus tem falado tremendamente, tem nos entregue chaves espirituais, tem nos dado ferramenta e tem nos capacitado. E eu creio que o Senhor hoje não será diferente. O Senhor vai derramar uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas e vai nos entregar mais uma chave através desta aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre a vida dos intercessores, que se encontra lá na página 13. Mas antes vamos ter um período de oração para chamarmos a presença de Deus, porque nós temos a consciência de que tudo é para Ele, tudo é por Ele, e não podemos fazer nada sem a presença dEle, sem a direção dEle, né? Então, clame aí ao Senhor, peça para Deus aquilo que você precisa, fale com Ele quais são as suas dificuldades, qual é o seu objetivo, o que você espera desse curso. Peça para o Senhor enviar os anjos deles aí onde você está. Peça ao próprio Senhor para sentar aí do seu lado, para estar do teu lado enquanto você estiver aqui com esse curso, para que Ele possa ministrar ao teu coração a aula de hoje. Eu profetizo que os anjos do Senhor já estejam aí contigo, te guardando, abrindo a sua mente para tudo que for feito e falado aqui neste lugar. Amém? Vamos clamar. Coloque a mão no seu coração, na sua cabeça. Peça ao Senhor para abrir a tua mente, abrir a tua visão, que seus ouvidos possam ser aguçados espiritualmente para ouvir a voz do teu Senhor hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor, diante da tua presença, Pai, eu clamo, Senhor Deus, venha até nós. Traga o teu reino, Senhor Jesus. Nós convidamos a ti, porque tu é o nosso convidado especial. Porque se a tua presença não estiver nesta aula, em vão, Senhor, será a nossa presença aqui. Porque tudo que estamos fazendo aqui é para ti, é para o teu reino, é por ti, é porque tu tem nos chamado. Deus querido, envia os teus anjos, Pai, anjos ministradores, para ministrar aos nossos corações a tua vontade, a tua soberania. Qual é a tua perfeita, boa e agradável vontade, Senhor, para nossas vidas através desse curso. Pai querido, te damos total liberdade em nosso meio para mudar, para tirar, Senhor Jesus, ou acrescentar, Senhor Deus, o que for necessário para o nosso aprendizado de hoje, Pai. Fique à vontade em nosso meio. Fala conosco. Toca, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que esses anjos que já estão aqui, Paizinho querido, possam nos conduzir, Pai. E que nós possamos guardar tudo que for falado aqui na tábua dos nossos corações, Pai. E além disso, Pai, que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que Tu tem nos ensinado, Pai, e aquilo que Tu vai nos ensinar hoje, através desta aula, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos começar lá na página 13, que é a vida do intercessor. Condições espirituais, né? A vida do intercessor, condições espirituais. Ser nascido de novo. Ser cheios do Espírito Santo. Se encontra lá em Efésios 5:18. Depois vocês vão dando uma lida na Bíblia, tá, meus irmãos? Ser maduros espiritualmente. Testado. Se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Emocionalmente estável, curado interiormente. Ser pessoas de estudo e meditação da palavra. Ser pessoas de louvor e adoração. Ser pessoa de jejum e oração. Ser aberto e exercitador dos dons espirituais. Ter brechas fechadas. Analisar as suas vulnerabilidades. Aonde o inimigo te pegaria. Bom, aqui nós conseguimos entender que existem condições espirituais para a vida do intercessor. E a primeira delas é que precisamos o quê? Ser nascido de novo.
Precisamos ser regenerados e transformados pelo Espírito Santo. Precisamos o quê? Morrer para o mundo e viver totalmente para Cristo, nos tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos viver sob a orientação de Deus, sendo como Ele, em ação, em sabedoria, em alegria, em amor. Não podemos nos deixar levar, nem ser dominado pelas coisas deste mundo, pela raiva, pela ira, pela contenda, pela devastidão, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que o Senhor quer dizer com isso para mim e para você? Que nós não podemos deixar com que as coisas deste mundo venham mudar a essência do intercessor. Nós precisamos entender que nós vivemos para Cristo e nada que este mundo tenha pode mudar a nossa essência, Nós não podemos deixar-nos dominar por essas coisas, mas sermos como Ele, em alegria, em amor, em mansidão, todo o tempo, Porque não podemos nos contaminar com os sentimentos carnais, porque não vive mais eu, Como a palavra falou aqui, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, como Cristo reagiria? O que Cristo faria se estivesse aqui no meu lugar? Então, nós temos que ter esse entendimento a todo tempo. Precisamos ser maduros espiritualmente. Precisamos ter crescimento e equilíbrio na fé. É muito importante você ter o crescimento na fé, o equilíbrio na fé. Nada pode fazer com que sua fé venha diminuir. Nada pode fazer com que você venha esmorecer na fé. Por mais que seja difícil aquilo que você tenha buscado no Senhor, por mais que a circunstância tente mostrar para você que o que você está orando, o que você está intercedendo é impossível, se foi o Senhor que colocou esse propósito no seu coração, você precisa entender que é Ele quem faz, é Ele quem move, e a sua fé ela não pode ser abalada. Você precisa ser uma pessoa de equilíbrio. A gente precisa ter uma mentalidade de Deus. Precisamos ser capazes de perdoar e de servir. O intercessor ele precisa estar disposto a perdoar e a servir ao seu próximo. O intercessor que ele não consegue perdoar, que ele não está pronto para servir, ele não pode ser um intercessor, porque o intercessor não pode ter iniquidade, ele não pode ter nada que atrapalhe o chamado dele na intercessão. E a falta de perdão, a falta de liberação de perdão é algo que te aprisiona. E Satanás ele vai sempre ter algo contra a sua vida. E precisamos ser pessoas que estão dispostas a servir. O intercessor ele não trabalha para si. O intercessor ele trabalha para servir ao próximo, para servir ao reino, para servir o ministério a qual você trabalha, para servir aqueles que chegam até você. Então, o intercessor ele tem que ter essa consciência de que ele foi feito para servir, porque o intercessor ele não tem face, o intercessor ele não é visto, mas sim somente para quê? Para guerrear a peleja que não é sua, a peleja que é do seu irmão, a peleja que é da sua congregação. O intercessor ele foi feito para isso, para servir. Precisamos trocar a mentalidade carnal pela mentalidade de Deus, pela mentalidade de Cristo. Precisamos ter alegria em meio às provações, paz em meio às guerras. Isso aqui é muito importante. O intercessor ele não pode ser movido pelas suas emoções, ele não pode ser movido pela circunstância do ambiente em que está vivendo, mas ele precisa gerar essa paz, ele precisa levar essa alegria, ele precisa ser essa pessoa que traz o céu para a terra. A mentalidade carnal, ela tem que morrer, ela precisa ser tirada de você para que você tenha a mentalidade de Cristo, porque com a mentalidade de Cristo você vai conseguir agir como Cristo.
Precisamos ser pessoas de estudo e de meditação da palavra. Isso é algo muito importante. Estudar a palavra. Estudar a palavra, meditar na palavra, porque quanto mais você conhece de Deus, mais próximo de Deus você é. E quanto mais próximo de Deus você é, mais íntimo você se torna. E a intimidade que você tem com o Pai traz para você visão aberta. Abre a sua visão, abre a sua mente para aquilo que está no céu, para aquilo que está no coração de Deus. Nós precisamos ser pessoas de louvor e de adoração, de jejum e de oração. É a vida de oração e de jejum. O jejum para matar a tua carne. A oração que vai fazer você ter intimidade com o Pai. O louvor e a adoração é algo que vai quebrantar. Vai fazer você se quebrantar diante do Senhor. E isso chama a atenção de Deus para a tua vida. E quando você se quebranta diante do Pai, você diz para Ele que você entende que você é dependente dele, que você precisa dele, que ele é quem rege a sua vida. E isso traz para você o quê? A intimidade e o discernimento de espírito. Quanto mais você está próximo do Senhor, mais você o conhece. Quanto mais você o conhece, mais você tem uma visão daquilo que está no céu. Mais você tem uma visão daquilo que está no coração de Deus. Nós precisamos ser aberto e exercitador dos dons espirituais. Né? Lá em 1 Coríntios, eu acho que é 1 Coríntios 12:7 e 12:31, se eu não me engano, Paulo vem dizendo que nós precisamos buscar os dons. Na verdade, Paulo incentiva para que os cristãos venham o quê? Buscar com fervor os melhores dons. Por que isso? Porque nós precisamos dos dons para servir. Os dons não são para mim e para você. Não. Os dons é entregue para mim e para você, para que você possa servir no ministério da intercessão. Então é necessário buscar esses dons todos os dias. Se você tem esse desejo de receber do Senhor os dons do Espírito, clame a Ele aí nesse momento. O Senhor, Ele está aí contigo e eu tenho certeza que você pode receber todos os dons do Espírito. Se você pedir aí, o Senhor vai te ouvir e Ele vai te conceder, porque nós precisamos ter os dons do Espírito Santo para dar continuidade à obra de Deus aqui na terra. Nós precisamos ter os dons para servir ao nosso próximo, servir ao chamado de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter as brechas fechadas também. Isso aqui é muito importante e é muito perigoso. Um crente, um intercessor que tenha suas brechas abertas. Porque isso significa risco de morte. Literalmente, intercessor com brechas, ele corre o risco de morrer. Porque o intercessor é aquele que está de frente da guerra. Ele é o que vai à frente. Então, se ele tem brecha, vai ser um alvo fácil para o inimigo. E é por isso que é necessário nós fazermos esse autoexame todos os dias. Precisamos nos examinar todos os dias. Pergunta ao Senhor se existe algo em nós que pode fazer com que o inimigo nos paralise, com que o inimigo venha diminuir a nossa fé, que o inimigo venha nos trazer desânimo, porque todos os dias, irmãos, nós pecamos, todos os dias nós erramos, porque aqui não existe santo, porque se nós fôssemos santos, a gente não estaríamos aqui. Então, todos os dias nós cometemos erros, e às vezes são erros involuntários, e esses são os piores, porque os erros involuntários a gente não tem a consciência de que errou, de que pecou. E aí o inimigo não quer saber se você fez sem pensar. O inimigo quer saber o que você fez. Se você fez algo que desagrada ao Senhor, que desagrada ao Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo, e aí você não consegue discernir o que você fez, entender o que você fez, o inimigo ele acha
oportunidade de atacar a sua vida, de fazer com que você venha se frustrar, de fazer com que você venha se desanimar e ataca verdadeiramente a sua vida espiritual até a ponto de você desistir do chamado de Deus. Então você precisa entender que todos os dias você precisa falar com o Pai, pedir ao Pai para trazer à sua mente, trazer em memória tudo que você fez. Se você magoou alguém, se você precisa perdoar, se você fez qualquer coisa que desagradou o Espírito Santo, que entristeceu ao Senhor, que foi contra a palavra de Deus e você não percebeu, peça ao Senhor que Ele vai trazer a sua memória e você se arrependa, não durma, não passe de um dia para o outro para fazer isso. Porque quanto mais tempo passa, pior fica para você achar a solução. Então, todos os dias da sua vida, todos os dias, fale com o Senhor, reconheça que você errou, reconheça que você é humano e você precisa reconhecer os seus erros e seus pecados diante a toda a situação. E assim você vai agradar o teu Pai. E o teu Pai, ele vai te mostrar se existe algo que possa te impedir. E você aí vai se arrepender e o Senhor vai derramar o sangue dele novamente sobre a sua vida e lavar suas vestes. E assim você impede que o inimigo venha atuar na tua vida, venha achar brecha, venha achar algum tipo de iniquidade no meio da sua vida. Amém? As condições espirituais da vida do intercessor, ela envolve o quê? Ela envolve uma profunda dependência do Espírito Santo. Ela envolve a submissão da carne ao Espírito. Ela envolve uma vida de oração e perseverança e a prática da santidade e a humildade. O intercessor também, ele precisa ter fé inabalável com Deus. Precisa do reconhecimento da sua soberania e uma visão espiritual ampliada, né? O intercessor, ele precisa que a visão dele seja ampliada para enfrentar os desafios espirituais. Nós precisamos entender que a submissão ao Espírito é o que vai te conduzir na sua vida de intercessão. Precisamos saber que nós precisamos da santidade e da humildade, porque só reconhecendo que Deus é quem faz, não somos nós que fazemos, mas sim Deus, e ter o que as vestes da santidade. Isso nós vamos falar mais para frente. Então o intercessor, ele precisa estar atento a essas coisas. Existem condições espirituais e comportamento também para a vida do intercessor. E quais são eles? A vida no Espírito Santo. Você precisa viver no Espírito Santo, você precisa ter a submissão da carne, né? A sua carne precisa ser submissa ao Espírito, precisa de santidade e de humildade e dependência do Espírito Santo. Essas coisas são essenciais para que o intercessor, ele venha continuar de pé. O intercessor, ele deve viver no Espírito e não na carne, né, sendo dócil à vontade do Espírito, à vontade divina. A carne, ela deve estar subjugada ao Espírito. A vida do intercessor não é guiada pelo desejo da carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos vestir as vestes da santidade e da humildade. É crucial para o ministério da intercessão. As vestes da santidade e da humildade. Sem ela, você não consegue evoluir naquilo que Deus tem na tua vida. A dependência do Espírito Santo. O intercessor, ele precisa ter maturidade espiritual para depender do Espírito Santo e agir conforme o querer dele e a vontade dele. E aí, nós conseguimos êxito na nossa vida como intercessor. Né? Temos umas características também. Quais são as características da oração intercessória? Precisamos ter características da intercessão. O reconhecimento da soberania de Deus, a perseverança, a visão espiritual ampliada. A visão espiritual ampliada é algo muito importante, mas é algo que você só consegue quando você tem intimidade com o Pai. E nós vamos falar sobre isso. Vamos para o próximo tópico.
O caráter do intercessor. Alguém em que Jesus trabalhou, tendo consciência de que, na batalha espiritual, tudo é pelo poder do Senhor. Consciente de que Deus nos usa apesar de nós. Se encontra lá em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Alguém que não busca a sua própria glória. A sua carne e o seu eu estão crucificados. Se encontra em 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. Gálatas 2, 19 e 20. 5, 24 e 6, 14. Alguém quebrantado por Deus na sua tradição. Ranço, condicionamentos, autoconfiança, determinação e capacidade. Alguém que saiba renunciar. Renunciar a si mesmo, à sua posição, às suas posses, à sua família, aos seus dons e ao seu ministério. Alguém que reconheça que a obra é do Espírito Santo, que dependa do Espírito Santo, que confie totalmente no Espírito Santo, que aprenda a cooperar com o Espírito Santo, que aprenda a ouvir o Espírito Santo e que procura ser guiado pelo Espírito Santo. O caráter do intercessor, ele é marcado pela fé, a perseverança e a compaixão, demonstrando a humildade, ao mesmo tempo que possui ousadia para lutar espiritualmente em favor dos outros. Ele atua como um combate espiritual, sendo vigilante, sensível à voz do Espírito Santo e dedicando-se à oração para que a vontade de Deus seja feita na vida das pessoas. Existem qualidades essenciais no caráter do Espírito Santo. Quais são os caráteres espirituais do Espírito Santo, da vida do intercessor? A fé, a perseverança, como nós já falamos, a compaixão e a sensibilidade, a diligência e a vigilância, a humildade e a ousadia, a submissão e a obediência, serviço e desapego. Todos isso são as qualidades essenciais de um intercessor. O intercessor, ele precisa que a fé dele é fundamental para acreditar no poder de Deus. E a perseverança o impulsiona o quê? A insistir na oração até que o resultado desejado venha acontecer. A compaixão e a sensibilidade, ele sente o fardo, o intercessor sente o fardo dos outros, não se mostrando indiferente, mas compartilhando da dor alheia. O que acontece aqui? Aqui, na compaixão e na sensibilidade, o intercessor verdadeiramente se coloca no lugar do outro. Ele sente a dor do outro, ele sente a dor do próximo. Ele é quem vai sentir, sabe, as dores de parto, para trazer aquilo que foi gerado no coração de Deus para a vida da pessoa à vida. Então, o Senhor já gerou. O intercessor não gera. Não somos nós que geramos, porque não temos esse poder. Quem gera é o Espírito Santo. Quem gera é Deus. O intercessor, ele traz para a vida, ele traz o nascimento daquilo que já foi gerado, daquilo que já foi criado. Tudo que o Senhor te ordenar a orar, te ordenar a interceder, já nasceu, já nasceu não, já foi criado, já existe no céu. E o que é o papel do intercessor? Trazer do céu para a terra, é trazer o quê? Do ventre espiritual para o nascimento. Então, as dores de parto, elas são para mim e para você. Então, você vai sentir dor, você vai sofrer, mas vai acontecer, o nascimento vai acontecer. Muitos intercessores abortam aquilo que o Senhor gerou. Por quê? Porque não suportam a dor, porque não suportam o trabalho, não suportam a demora. E aí desistem e abortam aquilo que o Senhor gerou, né? Nós não podemos ser intercessores que abortam o propósito de Deus. Nós precisamos ser intercessores que estamos dispostos a sentir as dores de parto e reconhecer que o Senhor está conosco e não vai nos deixar morrer. A dor vai passar assim que nascer aquilo que o Senhor gerou. Entende? E aí a diligência e a vigilância é o combate espiritual, né? Que deve ser
o alerta, o preparo e a vigilância na oração. Nós precisamos estar sempre preparados e vigilantes em orando. A gente não deve levantar em oração somente quando a gente está dentro da batalha. Mas não antes, né? Nós precisamos estar vigilante o tempo todo, estar o tempo todo em oração, buscando estratégias de batalhas espirituais. A gente busca as estratégias antes de entrar na guerra, porque depois que você entra na guerra, se você não tiver estratégia, não tem como você buscar a estratégia de Deus em meio à guerra. Você está no meio da guerra, se você não tiver estratégia, se você não tiver equipado com as suas armaduras, com as suas ferramentas espirituais, você vai morrer. Você tem que se equipar antes de entrar na guerra. Tem uma preparação. Você precisa ser vigilante, né? A humildade e a ousadia. Age com humildade diante de Deus, mas a ousadia luta em favor do seu semelhante, né? Você ser ousado, sabe? Isso é muito importante, você ser ousado. Você ir mesmo, ir de cara e coragem, porque você tem a certeza que o Espírito Santo, ele tá ali para te proteger. Se você tem seus ouvidos atentos à voz do Senhor, o Senhor te deu uma ordem, vá. Use a sua ousadia e vá, mesmo que os outros não acreditem, mesmo que ninguém consiga enxergar nada, mesmo que ninguém consiga entender o que está acontecendo. Seja ousado e vá. A submissão e a obediência, submeter-se à vontade de Deus e às autoridades espirituais, priorizando o que é dele, o que é do Senhor. Priorize as coisas do Senhor. Precisamos também ser, muitas das vezes, age nos bastidores, que é o quê? O serviço, né? Os serviços e desapego, age nos bastidores com um espírito de serviço sem buscar reconhecimento. Aqui foi o que eu falei antes, que o intercessor ele não tem face. Não espere fazer nada para ninguém, para receber gratidão das pessoas, dos irmãos. Não, a sua recompensa ela vem do céu. Você ali é apenas a voz que vai clamar, a voz que vai buscar, sabe? Então você não precisa ficar ali esperando o reconhecimento daquele que vai receber a bênção através do seu trabalho de intercessão. Não, você está trabalhando para o reino. E você não é visto, você é um intercessor até que aquela porta se abra. Você é um intercessor até que o milagre aconteça. A porta se abrindo, o milagre acontecendo, a pessoa, ela esquece de você. Esquece, quando precisar de novo ela volta, porque ela vai ver o intercessor, mas ela não vai ver a pessoa atrás do intercessor. O intercessor, ele atua em favor dos outros. O intercessor, ele ora por causa de terceiros, não para benefício próprio, com o desejo de ver outros sendo agraciados. Ele declara guerra contra bloqueios. Ele busca ativamente combates, bloqueios, impedimentos e oposições que surgem no caminho das pessoas. Ele recebe autoridade divina. Um intercessor que tem intimidade com Deus, ele recebe a autoridade dos céus. Ele possui a autoridade concedida por Deus para repreender o mal, orar pelos enfermos e desfazer as obras travadas que existem na vida do seu próximo. E o intercessor que é íntimo ao Senhor, ele é sensível à voz de Deus. Ele busca por ouvir o que Deus quer falar. E uma característica marcante, com traços proféticos que atraem a intercessão. Isso sim é interceder, é ouvir a voz de Deus. Antes de qualquer coisa, saber o que Deus quer que você fale, que tipo de oração é para você orar, aonde é para você ir, quem são as pessoas que Deus destinou para que você colocasse na sua intercessão, na sua oração. Então tudo tem que ser movido pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos ter essa proximidade com o Senhor, ter essa intimidade com o Espírito Santo, porque só assim, através do conhecimento, através da sua busca, da sua dedicação nos estudos, da sua dedicação nas suas orações, na dedicação do seu jejum, que você vai mortificar a sua carne, você estará pronto para guerrear em favor do teu próximo, de acordo com aquilo que nasceu no céu, naquilo que já existe no céu, naquilo que o Senhor tem colocado diante de ti. Próximo tópico, vamos falar sobre as vestes do intercessor. Entendemos que o ministério de intercessão é um ministério de linhagem sacerdotal.
1 Samuel 12, 23, Hebreus 7, 24 ao 25. Assim como o sacerdote precisava de vestes apropriadas para exercer sua função sacerdotal, nós hoje, como sacerdotes do Altíssimo, Apocalipse 1, 6 e 5, 10, necessitamos das vestes certas. Vestes de santidade, vestes de compaixão, vestes de benignidade, vestes de humildade, vestes de mansidão, vestes de longanimidade, vestes de amor, vestes lavadas no sangue do Cordeiro. As vestes espirituais do intercessor são as vestes de justiça, vestes de santidade e autoridade, que recebem de Cristo. Essas vestes representam a estrutura espiritual e a postura da vida necessária para interceder, o que inclui alinhar-se com a palavra de Deus e manter um relacionamento próximo com Ele. Quais são os tipos de vestes? Vestes de guerra, vestes de salvação e de justiça, vestes de santidade e pureza, vestes do vencedor. Essas vestes incluem a armadura de Deus para proteção e batalha espiritual. Elas também englobam a justiça de Deus e a salvação, a graça e a verdade de Cristo, que são considerados os trajes que cobrem a nudez espiritual e dão autoridade para a intercessão. Além disso, as vestes espirituais do intercessor são influenciadas pelo seu estado mental e espiritual, que pode ser refletido em sua aparência espiritual. Amém? E aqui a gente tem as armaduras de Deus: cinto da verdade, couraça da justiça, pés calçados com o evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. O cinto da verdade simboliza a adesão à verdade divina, à verdade de Deus. A couraça da justiça protege contra o pecado, representando uma vida reta. Pés calçados com o evangelho da paz indica a preparação para compartilhar o evangelho. O escudo da fé é usado para apagar os dardos inflamados do inimigo. O capacete da salvação, ele representa a esperança da salvação. A espada do Espírito é a palavra de Deus usada para combater o inimigo espiritual. Existem outras vestes, que são as vestes de salvação e graça, as vestes de justiça de Deus e as vestes brancas e de santidade. As vestes de salvação e graça, a salvação e a graça de Deus são consideradas vestes que cobrem o intercessor, né? Essas são as vestes de salvação e graça. São consideradas como as vestes do intercessor. As vestes de justiça de Deus, Cristo é a justiça que reveste os crentes. Vestes brancas de santidade representam uma vida de pureza e de santidade. Próximo tópico. Perigos e tentações na vida dos intercessores. Perigo da fofoca. Igreja onde os pastores começam a ter problemas, porque todos os assuntos da intercessão e os problemas para se interceder começam a se espalhar pela igreja. Os intercessores começam a serem conhecidos como fofoqueiros e maledicentes. Perigo do exibicionismo. Vaidade. Somos especiais, somos melhores, nós ouvimos a Deus, a igreja depende de nós. Tudo o que faz para se mostrar é rejeitado e esquecido por Deus. Jesus bateu muito nesta tecla. Se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, diz o Senhor Jesus em Mateus 6, de 5 ao 15.
Perigo do orgulho. Alguns autores dizem que os intercessores se constituem a elite da igreja. Aí está o grande problema. No reino de Deus, o primeiro será o último e o último o primeiro. Mateus 20, do 26 ao 28. Perigo do medo, 1 João 4,18. Perigo da culpa, 1 João 1,7. Perigo da inferioridade, 2 Coríntios 11,5. Perigos da superioridade, Filipenses 2,3. Perigo de um espírito não perdoador, Lucas 6,37, Mateus 11, do 23 ao 26. Perigo da vingança, Romanos 12, 19 e Hebreus 10, 30. Os intercessores enfrentam perigos como a insensibilidade espiritual, que ela é causada pelo pecado, que endurece o coração e gera dúvidas, e a cegueira espiritual, que impede de ver a vontade de Deus. As tentações podem surgir de desejos internos, como a busca por reconhecimento, bens materiais ou posição social, levando a cobiça, o orgulho, a autossuficiência. Também existe a tentação para desanimar-se, perder o ânimo, desviar-se da sua posição e ter a intimidade com Deus obstruída. Aqui nós entendemos que precisamos ter muito cuidado com algumas situações e com alguns tipos de sentimento, né? O pecado, ele endurece o coração. E quando o coração do intercessor ele está endurecido, ele gera dúvida e cegueira espiritual. Então o intercessor precisa ter cuidado o quê? Com as suas vestes. Não deixar suas vestes manchadas com o pecado, porque o pecado ele pode trazer cegueira espiritual. Né? Aí também temos aqui, vamos falar aqui o quê? Que a busca por reconhecimento, né, por bens materiais, por posição social, leva a quê? A cobiça, o orgulho, a autoinsuficiência. E isso atrapalha a vida do intercessor. O orgulho é algo que destrói, que mina a fé do intercessor. E isso faz com que a gente perca o ânimo, né? Que nós temos desviados, nós somos desviados do caminho quando o orgulho entra, quando o eu entra, quando você começa a se achar suficiente para aquilo. Você começa a achar que é por você, foi você quem fez. Você tira toda a credibilidade do Senhor, você tira todo o trabalho de Deus e acha que é você que está fazendo tudo isso. Então o intercessor ele precisa ter a sua mente em Cristo para que essas coisas não venham entrar dentro do coração e da mente do intercessor. Isso é um perigo, e isso faz com que o intercessor corra risco de morte. Né? Os perigos, a insensibilidade espiritual, o pecado ele pode levar ao endurecimento do coração, a incredulidade na palavra de Deus e a impureza. Né? Toda vez que você fica com essa insensibilidade do Espírito de Deus, pode acontecer essas coisas. A cegueira espiritual, ela tem dificuldade de discernir a vontade de Deus, de ser cegado pelo mundo espiritual, né? Você fica cego no mundo espiritual. A cegueira espiritual, ela tampa a tua visão. Você não consegue mais ver o propósito de Deus, você não consegue mais ver o que Deus quer, mas aquilo que está no teu coração, aquilo que está na tua carne. A perda de ânimo e de propósito, o desânimo, ele pode levar o intercessor a abandonar o seu ministério, a posição e a se afastar do propósito de Deus na oração. O desânimo, ele é capaz de fazer com que o intercessor pare, literalmente. E as tentações? Quais são as tentações? É o desejo por bens materiais, o desejo por status, é o desejo pela autossuficiência, é o desejo do reconhecimento. Isso tudo é algo que vem para minar a vida do intercessor. A busca por títulos, por dinheiro, por posições de destaque ou mesmo por lugares
aonde você tem holofortes, né? Isso tudo vai atrapalhar a tua vida. O intercessor, ele não pode ser visto. O intercessor, ele não tem face. O orgulho e o reconhecimento, a falta do reconhecimento pode levar à cobiça e ao orgulho, enquanto a pressão por eficiência pode levar e desviar-se do foco na eficácia espiritual. Então, nós precisamos entender que nós não queremos reconhecimento para nós, é tudo para o Senhor, é tudo para o reino. O intercessor, ele precisa ter essa mente aberta para isso, ser maduro espiritualmente para entender que você pode até estar se sacrificando aqui, mas não é você quem faz, é o Senhor. Se não fosse o Senhor na sua vida, você não conseguiria fazer nada. A autossuficiência, o medo pode levar o intercessor a buscar soluções por conta própria, em vez de confiar em Deus. Sabe? Nós não podemos fazer nada porque a gente acha que tá certo, que acha que o que a gente quer fazer é melhor, que o que a gente acha que quer fazer vai ser mais rápido. Não, tudo é debaixo da visão do Senhor, é do propósito de Deus. A impureza, né? A necessidade de afeto pode ser um gatilho para problemas na área sexual e as consequências negativas no corpo e na mente. Né, as impurezas sexuais. Gente, o intercessor, ele precisa ter muito cuidado com isso, porque muitos intercessores têm sido pegos nas áreas sexuais, aprisionados e não têm notado isso, sabe? Isso traz consequências negativas para o corpo e para a mente, e o seu corpo e a sua mente estando debilitados, certamente vai atingir ao espírito. E quando atinge ao espírito, você entra na cegueira espiritual, você entra no desânimo, você entra, sabe, no afastamento de Deus. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos guardar os sentidos, nós precisamos de intimidade com Deus, sabe? A vigilância, ela nos mantém alerta e nos prepara para os ataques espirituais, nos protegendo, nos protegendo contra as ciladas, os desvios na rota, sabe? Aí você precisa estar vigilante. Nós precisamos do conhecimento da palavra, porque vai nos manter a mente ocupada, sabe? Quando você está ali disposto a estudar, disposto a buscar na palavra, sua mente ela está ocupada com as coisas de Deus. A leitura da Bíblia torna-se eficaz na nossa vida, né? Guardar os nossos sentidos. Nós precisamos prestar atenção no que nós estamos vendo, no que a gente fala. Como o Criador... Não, minto. Já ia falar outro assunto, me perdoe. Nós precisamos entender que a gente precisa controlar o nosso coração para não ser levados pelas tentações. Isso tudo é o quê? É nos nossos sentidos. Nós precisamos manter os nossos sentidos santos a todo tempo. Santificai o tempo todo. Santificai a sua mente, santificai os seus sentidos, santificai o seu corpo, para que o Senhor possa trabalhar verdadeiramente na sua vida. A intimidade com Deus, né? Buscar constantemente a comunicação com o Criador, né? Ter a intimidade construída pela essência daquilo que o Senhor tem nos dado. A todo tempo nós precisamos buscar essa intimidade. Nós precisamos entender que somente quando estamos próximos do Senhor, verdadeiramente, nós somos fortes o suficiente para enfrentar as batalhas que enfrentamos como intercessores. Próximo tópico, vem falando sobre a comunhão do intercessor. Oração. Oração é um modo de viver. 1 Tessalonicenses 5,17. Oração é a comunhão com Deus. 1 Coríntios 6,17. Oração é comunicação com um Deus pessoal e digno de confiança. 1 João 5, 14, 15. Oração exige tempo com Deus. Mateus 26, 40, 41. Oração é comunhão com o Deus residente no cristão. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20.
Oração exige disciplina dos pensamentos. 2 Coríntios 10, 5. 100% oração igual a 100% sucesso. Nenhuma oração igual a nenhum poder. Pouca oração igual a pouco poder. Muita oração igual a muito poder. A comunhão do intercessor, através da oração, é a conexão espiritual com Deus e com outras pessoas. Ela é estabelecida ao orar por elas, o que fortalece a fé e permite a participação na intercessão de Cristo. Essa prática de interceder, pedindo por aqueles que precisam, cria um coração mais próximo da misericórdia divina e promove uma união com o corpo de Cristo, tanto na terra quanto no céu. Como se manifesta a comunhão do intercessor através da oração? A oração intercessória, ela é uma forma de unir a Jesus, que é o principal intercessor, e de agir como instrumento da graça divina, né? Quando você entra na oração intercessória, você faz o quê? Você une Jesus, que é o principal intercessor, a outra pessoa que está precisando, né? Ao problema, né? Aquilo que a pessoa precisa. É o instrumento da graça, né? Você entra ali como instrumento da graça. Para quê? Para que aquela pessoa a qual precisa da intercessão seja ouvida, seja recebida. Essa é a união com Cristo, a comunhão com os santos. A prática coloca o intercessor em comunhão com os santos na eternidade, que também intercedem, e com outros cristãos na terra que compartilham da mesma causa. A participação no Espírito Santo, o intercessor, é movido pelo Espírito Santo, que age através dele e intercede conforme a vontade de Deus. A oração intercessória, ela fortalece o intercessor, né? Ela fortalece a fé, o desenvolvimento, o caráter, né? Do caráter, desenvolve a dependência de Deus. Orar pelos outros, mesmo por quem nos faz mal, é um ato de amor que nos afasta do egoísmo e desenvolve um coração mais misericordioso. A intercessão leva uma maior confiança e dependência de Deus para que as promessas se cumpram, né? Então nós entendemos o quê? Que precisamos orar por todos, independente se aquele nos faz bem ou se não, independente se é conhecido ou é distante. Se você foi chamado como intercessor, você não olha para a pessoa, você olha para aquilo que Deus determinou na sua vida. Então você está disposto a entrar na brecha, a interceder por qualquer um que precise da intercessão. Então você é apenas um canal. Por isso o intercessor não pode ter face. Por isso o intercessor não pode ser visto. Porque senão você só vai querer orar e interceder por aqueles a qual você tem afinidade. E não é isso a intercessão. A intercessão, ela engloba todos que precisam, todos que necessitam dessa oração, dessa intercessão. A oração, ela exige disciplina de pensamentos. Nós chegamos num tópico muito importante. Toda oração, ela exige disciplina de pensamentos. Você precisa disciplinar-se a si mesmo para entender que quando você entra na presença do Senhor para interceder pelo próximo, para interceder por uma causa, não é você, mas você precisa ter o discernimento do Espírito Santo para enxergar o propósito de Deus, para enxergar qual é a vontade do Senhor. E os seus pensamentos, eles precisam ser trocados pelos pensamentos de Deus. Precisa ter essa disciplina dentro de você.
de você conseguir entender que por mais que você queira algo, por mais que você ache que desse jeito vai ser melhor ou daquele outro jeito vai ser melhor, é sempre a vontade do Senhor que precisa prevalecer. É os pensamentos de Deus, é os pensamentos do céu. Então, você fica ali na mão do Senhor totalmente vulnerável a Ele. É Ele quem vai conduzir a sua mente. É Ele quem vai colocar as palavras certas. É Ele quem vai ditar as regras da sua intercessão. Então, tudo é para Ele, tudo é com Ele, tudo é por Ele. O intercessor que tenta fazer algo por si sozinho, ele não resiste, ele não sobrevive. Então, o que nós vamos entender que nós precisamos ter o hábito de saber e reconhecer quem nós somos no meio da intercessão. Nós somos o instrumento, aquele a qual o Senhor achou graça, porque nenhum de nós tem a capacidade para tal coisa, mas o Senhor é aquele que nos capacita. Ele chama os improváveis para confundir o inimigo. Então você foi chamado para confundir o seu inimigo. E não há nada em você que possa ter mostrado para Deus que você seria um bom intercessor. Não, é a graça dele que está sobre a minha vida e a tua vida. Então você agradeça ao Senhor por ter sido um escolhido. Agradeça ao Senhor por estar nesta guerra, por ser chamado guerreiro de oração, porque o Senhor achou graça em você e pela misericórdia dele, ele tem te capacitado até o dia de hoje. E hoje ele quer entregar na minha e na tua mão uma armadura nova, uma espada para que você possa guerrear os propósitos deles nessa terra. Não a sua vontade, mas a vontade do Pai. A vontade que já existe. A vontade que já foi criada. Então você precisa guerrear com aquilo que o Senhor tem te dado e colocado na tua mão. Que Deus nos ajude a seguirmos os exemplos de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, que em todo o tempo se retirava para orar e falar com o Pai, tanto pelas decisões que precisava tomar, quanto pelas vidas que ele intercedia. Mateus 14, 23, Lucas 9, 29, 11, 1, 22, 44. Que Jesus Cristo em todo seja o nosso exemplo, porque ele orava, os discípulos pediam e Jesus nos ensine a orar, né? Aqui eu vou repetir de novo essa frase. Que Jesus Cristo em tudo seja o nosso exemplo. Porque ele orava, os discípulos pediam. Jesus, nos ensine a orar. Então que você possa ter essa humildade. Assim como os discípulos que estavam ali convivendo literalmente com Jesus. Entenderam que eles não sabiam orar, que eles não sabiam falar. Que dessa forma eu e você viemos ser todos os dias da nossa vida. Senhor, nos ensina a orar. Nos mostre como orar, como prosseguir, como caminhar, o que fazer, Senhor. Porque eu não posso ser um intercessor sozinho. Eu não posso ser um intercessor só pela minha força, só pela minha sabedoria, só pela minha inteligência. Não, isso não vale nada diante do Senhor. Porque se você não tiver o Espírito de Deus para te conduzir nessa caminhada, você não resiste, você é fraco, você é falho. Então precisa entender a necessidade de estar em constante comunhão com o Pai e tendo reconhecimento que Ele é o Senhor que rege a tua vida. E enquanto você batalha, enquanto você guerreia, o Senhor, Ele está ali a te proteger e guardando a sua casa, guardando os teus familiares, guardando aquilo que te pertence. E o Senhor, Ele nos ensinou a como orar, né? Aqui vem dizendo a oração do Pai Nosso, que é o que? É a oração modelo. Daqui você consegue evoluir a sua oração. Aqui você consegue entender como começa a sua oração, como você inicia a sua oração e como você termina a sua oração.
E aí, com essa base, o que nós fazemos? Pedimos orientação ao Senhor. Eu sei como entrar na oração, eu sei como sair da oração, mas qual é o propósito de Deus? Então você une a oração do Pai Nosso com o propósito de Deus para a tua vida hoje, para o problema que tu está buscando a solução hoje, né? Para o propósito que o Senhor colocou na tua mão. Ore ao Senhor e Ele te mostrará, te guiará o caminho certo até o caminho da vitória, mas nós não podemos desistir. E aqui vem dizendo a oração do Pai Nosso, né? E vamos orar o Pai Nosso aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Está lá em Mateus 6, do 9 ao 13. A oração que o Senhor nos deixou como exemplo, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E agora, nesse momento, nós vamos clamar ao Senhor, porque chegamos ao final da nossa apostila, do nosso estudo de hoje. E eu quero declarar para você que hoje o Senhor, Ele vai mudar a tua mentalidade. Hoje o Senhor vai entrar com uma unção sobrenatural sobre a tua vida e a sua mente, ela será mudada, ela será transformada. Toda a mentalidade carnal será retirada de ti agora, nesse exato momento, para entrar a mentalidade de Cristo, renovação de mente. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida e a tua vida hoje. Coloca a mão sobre a sua cabeça e peça ao Senhor para trocar a tua mentalidade, tirar a tua mentalidade carnal, que a mentalidade de Cristo, que a mentalidade do céu venha cair sobre a sua vida agora, neste momento, que os anjos do Senhor que estão aí perto de ti possam tocar na tua mente, toca aí nos teus sentidos, para que a honra e a glória do Senhor seja manifestos pela tua vida, através da tua vida. Eu profetizo mentes renovadas para fazer a obra do Senhor, mentes renovadas. Segura aí essa espada, porque o Senhor, Ele está derramando uma unção sobrenatural. E eu posso sentir, e eu posso ver que algo está sendo feito, algo está sendo transformado no mundo espiritual. É como se os anjos estivessem trocando as vestes de alguns. Os anjos estão trocando as vestes, estão capacitando vocês com as ferramentas necessárias, te dando armadura nova. O capacete da salvação está sendo colocado sobre a tua cabeça. E a tua mentalidade, a partir de hoje, será totalmente diferente. Liberta da mentalidade carnal. Tudo aquilo que te prende à carnalidade, tudo aquilo que te prende às emoções, tudo aquilo que te prende a este mundo, está sendo destruído agora. Está sendo neutralizado. Toda a força do inimigo contra a tua mente, contra os teus pensamentos, contra a tua audição, a tua visão, o teu falar, o teu paladar, estão sendo neutralizados agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu profetizo liberdade de pensamentos cativos à mão do Senhor Jesus. Tu vais ser livre com o Senhor. O Espírito Santo te dá liberdade para fluir e evoluir no Espírito, em graça, em sabedoria, em mansidão, em alegria, em longanimidade. O Senhor está te colocando vestes novas. O Senhor está te colocando vestes novas. Palavras estão sendo lançadas no teu coração. E o Senhor diz para ti e para mim, neste dia, permaneçam de pé, não desanimem. Prosperem naquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, porque Ele está nos capacitando hoje.
Que o Senhor possa nos abençoar através desta aula. Nós oramos e agradecemos ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, de louvor e de toda a gratidão. Que o Senhor possa estar comigo e contigo no decorrer desta semana. E eu profetizo uma semana de vitória, uma semana de milagre, uma semana de promessas cumpridas, de portas abertas, uma promessa de vitória sendo concluída para a minha vida e a tua vida. E aquilo que você pediu hoje, através desse estudo, venha ser concedido por cada um de vocês. Eu espero que o Senhor tenha falado com vocês nesta aula de hoje. E aqui nós terminamos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor seja louvado. Aonde quer que vocês estejam, meus irmãos, levem a presença de Deus. Não desistam, não desanimem, não desanimem pela circunstância. Não olhe para o que está acontecendo. Acredite na voz do Senhor e tudo que Ele colocou em tuas mãos para que você interceda, entenda, já existe. Você só precisa sentir as dores de parto. Talvez as dores sejam até insuportáveis, mas vai valer a pena, porque o nascimento virá se você não desistir. Não aborte aquilo que o Senhor está gerando. Não aborte aquilo que o Senhor já criou. Não aborte os projetos. Não aborte aquilo que o Senhor te entregou para trazer o nascimento. Amém, meus irmãos? Até aqui. Que todos fiquem bem. Tenham uma ótima semana. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre. Amém? Fiquem com Deus. Shalom.